Deus está aqui, mas não necessariamente do jeito que nós imaginamos. Ele está aqui habitando no meio do seu povo. Jesus anda no meio de sua igreja viva, não necessariamente este templo de alvenaria. É para mim motivo de muita gratidão ter visto pessoas que têm os olhos de Jesus, têm a cara de Jesus e estão nesse processo de serem transformados na sua gloriosa imagem. Eu quero dar graças a Deus pelo privilégio de ter passado em Franca, uma cidade que eu nunca entrei antes, a não ser uns 3 dias atrás, e agora eu me sinto em casa em Franca. Se suas Bíblias estão na mão, por que não acompanhar um trecho da leitura em 1 de Pedro, aquele pescador transformado em discípulo, depois apóstolo e finalmente mártir. Mas no meio desses outros títulos, tem um título talvez favorito meu, escritor de 2 cartas da Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele, isto é, de Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, isso é Isaías 28:16, uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, porque também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quase todo mundo aqui já orou hoje, mas não faz mal orar novamente e juntar todos os nossos pedidos num pedido só. Eu lembro quem disse que Deus dá atenção a um pedido em conjunto de todo mundo pedindo a mesma coisa. Se nós somos o povo de Deus, se nós somos esta casa espiritual que está sendo construída em Franca, com certeza aquilo que mais interessa a Deus é ouvir essa petição esta manhã, que vai sair deste lugar e que vai ser atendido por Deus para a sua glória e não a nossa. Então, o que é que vamos pedir?
Eu vou fazer uma sugestão, se os irmãos querem modificar, levanta a sua mão e diz, eu quero pedir outra coisa, não isso que o Senhor está dizendo. Mas se não há ninguém que vai levantar a mão, vamos pedir o seguinte. Vamos pedir que nesta manhã, nas mensagens que nós vamos ouvir, nós esqueçamos as pessoas humanas para ouvir a voz de Cristo. Porque o texto diz, nós nos aproximamos à pedra para adorar. E o que significa adoração? Ouvir a voz de Deus e responder a essa voz em obediência. Portanto, vamos pedir que esta manhã ninguém saia aqui duvidando que ouviu a voz de Cristo. Podemos orar assim? Todo mundo quer juntar seu coração nesse mesmo pedido? Então, eu ficarei grato e certamente Deus ouvirá a nossa petição. Senhor amado, estamos aqui para te adorar, para dizer que nós te pertencemos, que nós não somos de nós mesmos, que fomos comprados por um sangue infinitamente precioso, sangue que foi vertido para todos os povos, para formar uma nova raça, um novo povo. Oh Deus, rogamos que tua voz seja ouvida em tudo que for falado deste microfone nesta manhã. Que tu sejas, Senhor, quem estará comunicando com o nosso coração. E que nós tenhamos uma disposição santa de ouvir e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, já há anos, me impressiona com o paralelismo com uma carta que eu recebi da Índia, do vice-presidente do Instituto Haggai para a Liderança Avançada Cristã, que reúne regularmente durante os anos em Havaí e em Singapura. Essa carta do PKDLI sugeriu o seguinte, que toda entidade, empresa, companhia, igreja, todos que se unem com um propósito precisam de 3 coisas. E todas as 3 estão nesse texto. Primeiro, toda entidade que se forma em Franca, em São Paulo, na Índia, precisa de identidade. Sem identidade, nós somos não povo. O texto diz, antes vocês não eram povo. Significa não tinha identidade, não tinha nome. Como aquele sorvete de Rio de Janeiro, que não tem nome. Segundo, toda empresa, todo empreendimento humano, toda conjuntura de gente com um propósito, precisa de uma missão. Precisa de uma razão de existir. E número 3, todos os componentes individuais precisam saber qual é o seu papel, sua responsabilidade. Eu creio que foi o Natal de 1997, vai fazer 10 anos, neste próximo dezembro, eu visitei pela primeira vez uma montadora de carros. Quando nós chegamos lá na cidade de Tuscaloosa, eu acho que a maioria nunca ouviu falar dessa cidade,
Mas é uma cidade boazinha, lá em Alabama, estado da minha esposa. Quando chegamos naquele local dessa fábrica, recém-construída por mais de 300 milhões de dólares, nós descobrimos imediatamente que aquela empresa tinha identidade. Logo na entrada do pátio, aquele logo do Mercedes-Benz. Não dá para confundir nada com Ford, Chevrolet, qualquer outra marca desgraçada, não. Só Mercedes-Benz. Segundo, logo que entrei lá, com seus mais de 700 empregados, descobri o que já podia ter imaginado, que aquela fábrica tinha uma missão. A missão daquela fábrica era de montar automóveis da marca Mercedes-Benz. E quando eu olhei como turista lá dentro, quando eu olhei para todos aqueles empregados, descobri que não havia nenhum deles que estava olhando lá no teto, tentando imaginar por que ele estava lá. Todos, sem exceção nenhuma, todos sabiam qual era o seu papel lá dentro. E olha, meus irmãos, uma fábrica dessa natureza coloca uma pressão tremenda sobre cada um daqueles empregados. Por quê? Porque se ele falhar, toda a empresa sofre. Impressionante. Mais de 700 empregados. E, aparentemente, todos muito gratos pelo privilégio de trabalhar lá. Era uma área deprimida, uma área que nunca imaginava, quando era mais jovem, eu trabalhava não muito longe de lá, eu nunca imaginava que um dia se levantaria uma fábrica dessa, da maior companhia alemã. Agora vamos olhar para o texto e vamos encontrar exatamente a mesma coisa nesse texto. Primeiramente, identidade. Qual é, querido irmão, sua identidade corporativa? É esta: raça eleita, raça escolhida. A palavra raça em grego é a palavra genos. Genos vem de quê? De nascer, genao. Nascer para uma raça. Aqui nós temos resquícios de várias raças. Essa cor da sua cara, da sua face, mostra antepassados que passaram para você, meu amigo, sua raça humana. Mas todos nós, sem exceção nenhuma, somos raça adâmica, que João Batista chamou lá em Lucas 3 de víboras. Aqui dentro não, meus irmãos, já mudamos a raça. Por quê? Porque nascemos de novo, por isso que somos raça eleita. Essa é nossa identidade. Quando alguém escolhe, faz uma seleção de jogador brasileiro para jogar na seleção, ele se torna uma raça escolhida para jogar e representar o Brasil na Copa do Mundo. Primeiro, nossa identidade racial é sermos eleitos por Deus antes da fundação do mundo para pertencer a Deus. Lá fora, pessoas que rejeitaram este evangelho, Jesus disse, são filhos do diabo. É uma triste
distinção única que existe na população do mundo inteiro: raça do diabo e raça eleita por Deus, eleita por Ele para uma finalidade. Tal como todos aqueles empregados do Mercedes-Benz e Tuscaloosa, todos estavam lá com uma finalidade para servir essa companhia, os seus interesses. Número 2, sacerdócio, versículo 9. Os irmãos estão vendo lá na sua Bíblia? Segunda característica desta entidade de identidade é sacerdócio real. O que significa sacerdócio? A Igreja Católica nos ajuda aqui. A Igreja Católica cria todo tipo de pontífice. Pontífice significa ponte. Ponte entre Deus e os homens. Sacerdócio. Cada pessoa aqui é ponte Deus, humanidade. Por quê? Porque Ele é rei e nós estamos aqui na terra com vida, com intuição, com razão para servir o rei, como ponte. Número 3, na minha versão, diz nação santa. Nação santa. A palavra nação é a mesma palavra de Mateus 28. Ethnos, etnia. O que é uma etnia? É um grupo de pessoas, como uma tribo que fala a mesma língua, tem os mesmos interesses, mesma cultura, se sentem irmãos, acham que tem o mesmo pai, os filhos de Israel. Eu já fui para Jerusalém, já descobri, tanto em Nova York como em Jerusalém, São Paulo, judeus se sentem uma etnia, não importa onde eles moram, eles têm a identidade de uma etnia, e de fazer discípulos de todas as etnias. Deus tem um grande interesse nas etnias do mundo. E como já disse, no dia 12 foi entregue a Bíblia Chuk São Mateus, uma etnia guatemalteca, tem 23 diferentes línguas no país, de 23 diferentes etnias, tem etnias espalhadas pelo mundo inteiro, mais de 20.000 etnias, inclusive uma etnia que eu tenho compromisso de orar por eles, Itelmen. Não sei quase nada sobre essa etnia, só sei que existe. Etnias, tribos, povos, culturas. E o texto diz, Apocalipse 5:9, que Cristo comprou com seu sangue os que saem de todas as etnias do mundo. Mais de 20.000 etnias. E finalmente nossa identidade, e essa última descrição da nossa identidade é mais gloriosa de todas. Somos um povo exclusivamente de Deus. Essa palavra exclusiva, às vezes é traduzida como preciosíssima, significa algo relacionado com a aliança que Deus fez conosco, quando Ele decidiu casar seu Filho com a noiva, a Igreja de Cristo. 4 diferentes descrições de nossa maravilhosa identidade. E o Brasil tem um cartãozinho para mostrar que você é você. Cada vez mais, neste mundo com terroristas secretos que funcionam subterraneamente, a gente tem que ter uma identidade.
Eu dou muitas graças a Deus nesta manhã, que minha identidade não é de ser brasileiro, americano, qualquer outro, nem boliviano, onde eu nasci, mas que eu pertenço a uma etnia divina, escolhido, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não há nenhuma confusão no computador celestial de quem é desta raça, desse sacerdócio, desta nação, deste povo. Meus irmãos, nesta manhã, você não conhece sua identidade, não tem nenhuma marca de quem é você. Se você não tem isso, eu quero parar agora com uma parêntese e dizer: não saia desse lugar antes de que você se entregue e ter sua identidade marcada lá no céu. Porque nada mais triste, mais trágico é chegar na porta do céu e descobrir que seu nome não está no computador celestial, que você não tem um cartão de identidade. Eu sou de Cristo. Eu sou pedra viva. Eu estou unido a Cristo pela fé, pela confiança, absolutamente confiado de que Ele me salvou, que Ele morreu em meu lugar e os meus pecados foram lavados no seu precioso sangue. Você tem marca? Qual é a marca dessa nova etnia? Amor a Deus e amor às pessoas perdidas. É ter uma missão. Uma missão quer dizer um propósito que sobressai sobre todos os outros propósitos na vida. Cada pessoa aqui tem 100 propósitos. Um deles é ficar vivo hoje. Portanto, você está respirando. É ficar com energia. Portanto, vão comer hoje. Se não comeram ainda, vão comer ainda. Seu propósito é comunicar com os outros. Então, utilizar a sua língua e assim por diante. Tem 100 diferentes propósitos. Mas tem um propósito que sempre está por trás dos outros, tal como era naquela fábrica do Mercedes-Benz. E qual é esse propósito? Versículo 9, segunda parte. Escute bem como Pedro escreveu: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém perguntou a Francisco de Assis, o famoso São Francisco, porque Deus tinha escolhido a ele. Ele tem uma resposta muito boa. Ele disse: porque Deus não encontrou outra pessoa tão ruim como ele. Deus queria pessoas mais ruins para fazer a sua nova etnia, para mostrar a sua glória. Claro, a transformação tão radical de pessoas ruins transformadas em pessoas santas, nação santa. Mas eu queria melhorar a palavra de São Francisco e transformá-la na palavra de Pedro. Fomos eleitos, nova raça. Fomos separados numa nova etnia, com uma nova identidade. Somos povo exclusivo para quê? Para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, entenderam isto?
razão que estamos com vida, com os olhos abertos, a razão que Deus está nos dando alimento para manter esses corpos vivos, a razão que estamos num país onde há paz e nós não estamos enfrentando assassinos, a razão que sobrevivemos a acidentes como aquele que aconteceu esta semana passada, é para que nós proclamemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a missão. Eu uso minha imaginação naquela fábrica, Mercedes-Benz. Eu chego lá, um empregado, eu pergunto: o que é que o senhor está fazendo? Eu estou fazendo pasta dental. Pasta dental? Aqui? Sim, senhor. Está vendo aqui? Ao lado dessa esteira, eu tenho aqui um pote e eu estou misturando coisas aqui para fazer a pasta dental. Se eu falar com o gerente que tem um empregado que está envolvido em fazer pasta dental, em vez de fazer carro novo, Mercedes-Benz, logo que esse gerente souber, ele vai dizer: meu amigo, você não fica aqui nenhum dia mais. É só graça, meus irmãos, é só graça, maravilhosa graça que Deus permite que a gente continue vivendo quando nós temos outros propósitos do que proclamar as grandezas de Deus. Estamos lá aí proclamando: olha, estou ganhando mais dinheiro, estou ficando com uma casa melhor, estou ficando com vida melhor, mais próspero, tudo isso. Não, meus irmãos, estamos aqui para proclamar dia e noite as grandezas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos deu um propósito na vida: é exaltar nosso noivo. Eu tento imaginar como seria ser um Sheldon Van Auken. Sheldon Van Auken ficou ao lado da sua esposa moribunda há muitos anos já atrás, talvez 40 anos atrás. E depois de anos e anos, ele escreveu: lembrou de todos os dias que nós vivemos juntos, todos. Era uma pessoa absolutamente obcecado por amor àquela mulher. Eu nunca li nada semelhante. E como ele era crente, ele chegou à conclusão que Deus tirou sua esposa, acho que foi com câncer, porque ele estava idolatrando aquela mulher em vez de proclamando as grandezas do seu Senhor. Eu quero apenas dizer: se tem uma pessoa apaixonada por um homem ou uma mulher, essa paixão é maior por ele do que para Cristo, você precisa se arrepender e dizer: Senhor, muda minha mente. Eu quero, como Jesus ensinou a seus discípulos, quem ama a sua família mais do que a Cristo, não é digno de mim. Oh, meus irmãos, temos que amar a família. O pastor Ben-Hur deixou isso muito claro, mas sempre em segundo lugar. Nosso propósito na vida é glorificar, adorar, exaltar e proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Número 3, agora temos que chegar ao trabalho individual de cada um. Todos nós temos um papel dentro da fábrica de Cristo. Todos nós temos dons, habilidades, preparo, conhecimento de línguas, conhecimento de qualquer coisa
que torna você diferente do seu irmão ou irmã. E todos somos diferentes. Não tem ninguém aqui parecido a outra pessoa. Muito parecido. A não ser que sejam gêmeos. E esses são gente bem estranha mesmo. Pode dar uma confusão tremenda quando você é tão parecido a outra pessoa que todo mundo confunde sua identidade. Já soube de um irmão que foi acusado de ser adúltero porque estava com outra mulher, mas era o irmão dele, com sua própria mulher. Encontrou ele no avião e começou a falar para ele: sabe quem eu vi? Fulano de tal com outra mulher. Não, meu amigo, isso é a esposa daquele irmão gêmeo, igualzinho. Não dá para notar a diferença, mas não vejo ninguém assim aqui, graças a Deus. Somos conclamados para oferecer sacrifícios. Deixe-me ler de novo, versículo 4 e 5. À medida que se aproximam dele, e esta manhã, todo mundo que voltou para a igreja aqui esta manhã, está se aproximando de Cristo para ouvir a voz dele. Ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Estamos em construção para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Qual é o papel de cada um de nós? Sacrifícios espirituais. Todos aqui que amam ao Senhor, que se aproximam dele, que adoram a ele, têm um sacrifício ou mais do que um para oferecer. E Deus está sorrindo para você, meu irmão, se você está trabalhando em oferecer seu sacrifício. O Novo Testamento deixa absolutamente claro que nós não devemos matar cordeiros dentro da igreja. Um pastor fez isso, em cima da mesa da Santa Ceia. Ele degolou um cordeiro, sangue por todo lado. Para quê? Para impressionar o auditório. Mas não impressionou a Deus. Só auditório. Deus não nos disse: sacrifique cordeiros, ovelhas, bodes, vaca. Ele diz: sacrifiquem sacrifícios espirituais. Isto é, sacrifícios que o Espírito, como nosso guia, como nosso orientador, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Aqueles que olham para o Espírito para dizer: Senhor, o que tu queres que eu faça? O Novo Testamento, portanto, não fala de mais sacrifícios a não ser de Jesus, de sangue. Agora nossos sacrifícios são sacrifícios espirituais. São 5, se os irmãos têm boa memória, vão lembrar todas elas. Primeiro, Romanos 12, primeiro versículo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Muito bom. Notem clarinho que o sacrifício espiritual que Deus quer de você, meu irmão, é seu corpo. Cristo ofereceu o seu corpo na cruz, agora ofereça o seu corpo para Ele. Pedra viva é pedra, só que é viva.
e aproxime-se dele e diga ao Senhor: faça com este corpo, mande esse corpo onde quiseres, ensine esse corpo com sofrimento ou com absolutamente uma vida sem sofrimento. Ensina este corpo a te servir cada dia melhor. Porque a gente serve a Deus com o corpo. Os irmãos servem a Deus com seus olhos. Quando lemos, servimos a Deus com nossa boca quando proclamamos as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Adoramos a Deus com nossos ouvidos, quando nosso coração está ligado ao ouvido e ouvimos uma fita como eu vi esta manhã. Que fita maravilhosa! Não era fita não, era um desses novinhos, coisa que inclui, acho que 180 horas de gravação. Que maravilha! Futuramente esse congresso vai colocar tudo num MP3, uma coisinha assim que não dá para entender nada como que funciona. Parece um milagre mesmo. Mas eu ouvi uma pregação esta manhã e disse: me leva para o céu, eu não preciso mais ouvir nada. Que coisa maravilhosa. Corpo, meu irmão. Alguém usou a língua. Alguém usou o sistema de gravação, e eu vi isso, e minha alma foi arrebatada. Queridos irmãos, é isso mesmo. Ofereça o seu corpo. Imagina um empregado lá na fábrica do Mercedes-Benz, mas diz: olha, meu corpo está cansado e fica em casa. Quem vai fazer o trabalho dele? Quem vai substituí-lo? Ah, mas tem crentes que estão descansando a vida toda. Nunca fizeram nada para proclamar as grandezas de Deus. Eu não sei como Deus vai tratar essa gente quando nós chegamos. Lembra que eu falei ontem? Recebemos o bem e o mal. Essa gente, queridos irmãos, com certeza vai receber o mal. Número 2. Segundo o sacrifício espiritual, capítulo 15 de Romanos, versículo 16. 15, 16. Já dando uma ligação com o versículo 15, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro leiturgos, de onde vem nossa palavra liturgia, de Cristo Jesus para os gentios como dever sacerdotal. Lá está nosso dever sacerdotal de proclamar o Evangelho. Lá o propósito desta entidade chamada Igreja de Cristo, proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta, um sacrifício aceitável a Deus. Segundo o sacrifício espiritual, são as pessoas que você evangeliza, as pessoas que você está discipulando, que você está preparando para oferecer para Deus como sacrifício espiritual. A grandeza de Cristo é demonstrada, aquele propósito geral de proclamar as grandezas de Deus, de ver pessoas sendo transformadas como aqueles mendigos em Anápolis, com o pastor Wildo. Quem nunca foi lá para ver mendigos transformados precisa dar um pulo lá. Pegando essa gente que vive na rua, vive só para beber e esquecer de tudo, transformados em pastores, evangelistas. E um dia, com certeza, vai mandar um missionário para Angola, um ex-mendigo. Sacrifício espiritual são pessoas que você, pela graça de Deus, arranca do lamaçal do pecado, da prostituição, das drogas,
de toda espécie de pecado e diz: Senhor, aqui está meu sacrifício, fulano de tal. Nós temos mães aqui que estão preparando seus filhos para ser missionários. Isto é sacrifício espiritual. Da maneira que a Bíblia manda, glória a Deus pelas mães. Todos nós, 4 filhos, criados em várias cidades da Bolívia. A nossa mãe, Dona Adela, sepultada em Cochabamba, orava por todos nós, oferecendo-nos a Deus como sacrifícios antes de nós nascermos. E toda a sua vida, eu lembro dela de joelhos, orando por nós. Meus irmãos, se nós tivéssemos desviado, a gente teria uma consciência tão pesada que não conseguiria viver. E todos têm tentado servir ao Senhor de melhor maneira possível. Mamãe, cuidadosamente oferece seu filho como sacrifício vivo. Número 3, dá um pulo em Hebreus, capítulo 13. Terceiro sacrifício. Versículo 15. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A dona Florência, minha tia, era assídua membro da igreja Assembleia de Deus em Filadélfia. Morava em New Jersey. E quando eu visitei ela aqui, eu lembro pela primeira vez, com 16 anos, ela estava sempre dizendo: louvado seja Cristo, glória a Deus. Eu não tinha ouvido gente falar desse jeito, né? Eu fiquei, mas que coisa. E depois descobri que está aqui em Hebreus, continuamente oferecendo louvor ao Senhor por tudo que passa. Você já esteve em acidente de carro ou de ônibus? Louvado seja Deus. Você já recebeu uma grande baca, uma confusão na sua vida? Glória a Deus. Porque Deus age em todas as circunstâncias para bem daqueles que o amam e sempre para a sua glória. Esse é o terceiro sacrifício. Eu espero que todo mundo ofereceu hoje, e não nossa amada irmã Ana Paula Áquila. Número 4, não precisa ir longe não, Hebreus 13, versículo 16. Não se esqueça de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Sacrifício espiritual são as ofertas que você dá para as pessoas necessitadas. São os Barnabés desta igreja. Aquele que vendeu sua propriedade para assistir e dar ajuda aos necessitados. A igreja de Antioquia, no fim do primeiro século, estava cuidando de 3.000 viúvas e órfãos. Era sacrifício espiritual daquela igreja. Além de mandar os missionários para evangelizar o mundo. Graças a Deus por grupos que estão envolvidos em dar alívio aos necessitados, aos famintos, aos desabrigados, aos nus. Último sacrifício do Novo Testamento, tipo espiritual. Filipenses, capítulo 4, e versículo 18.
Eu tenho ouvido esse versículo aplicado tantas vezes, numa situação que não cabe dentro desse versículo. Deixe-me ler o versículo 18 de Filipenses 4. Todo mundo acompanha a sua versão. Recebi tudo. Paulo estava na prisão, talvez em Éfeso ou em Roma. E o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele vai suprir as necessidades, mas somente daqueles que sacrificam financeiramente para sustentar missionários. Deus enviou seu filho, mas ele não enviou junto um saco cheio de ouro. Ele nasceu como qualquer criança, sem nada, sem conta bancária, sem dinheiro nenhum. E através das mãos de José e Maria, e depois através de gente como aquelas mulheres de Lucas 8, Jesus foi sustentado junto com os seus discípulos com ofertas sacrificiais. Essas ofertas manteve Jesus vivo até chegar na cruz. Se ele não tivesse comido, se ninguém tivesse dado nada para ele, Jesus podia ter morrido de fome, mas não aconteceu. Porque houve pessoas que fizeram sacrifícios espirituais. Meus irmãos, tem muitos brasileiros que querem chegar no campo para servir ao Senhor. Tem chamado, tem interesse em proclamar as boas novas, mas nós estamos segurando nossos reais e dizendo: são meus, são meus. Mas nossa identidade mostra que não são meus. Se eu entreguei meu corpo a Deus, meu dinheiro não é meu, é de Deus. Eu preciso saber sempre o que Ele quer fazer com aquilo que é seu, mas que eu sou mordomo, eu sou administrador somente. E que Deus ajude todo mundo a oferecer os sacrifícios que lhe cabem. Eu não esqueço, lá na Missão Kairos, um momento de treinamento, uma moça começa a chorar, diz que nessa manhã ela tinha recebido uma carta do seu pastor: nós não vamos sustentar você mais. E ela teve que ir lá pegar a sua mala e ir embora naquele mesmo dia, chorando, porque houve um pastor, um líder, não sei onde, não sei quem foi, só sei que houve uma pessoa que não queria fazer sua parte dentro da fábrica do Evangelho de Cristo. E o resultado, uma tristeza lá no céu. O sacrifício não foi feito. 5 sacrifícios: seu corpo, seus discípulos, seu louvor, suas ofertas de ajuda aos necessitados e o sacrifício pelos que estão longe e incapazes, por causa da sua localização, de se manter vivos na terra. Temos identidade, não há dúvida. Temos propósito e missão, proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Mas também temos um trabalho individual. Eu espero que todos nós, depois dessa conferência, ficamos novamente animados a oferecer o sacrifício que Deus espera de nós,
para a glória do seu santo nome. Amém.